E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está fazendo 131 dias desde que a gente começou o nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você acompanha desde o início aí com a gente, você tá aí lendo há 131 dias e continua assim, tá bom? Se você já participa. Se você não participa, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e estar por dentro aí dos vídeos do canal, tá bom? É isso daí. Então vamos orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Dá-nos graça e sabedoria, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos graça e sabedoria, que a leitura venha a ser boa. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7, né? Que tem um título assim: o testemunho de Estevão diante do conselho. Aí vai até o versículo 1 do capítulo 8 só. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Pronto. Agora a gente vai continuar o versículo 1, que recebe um novo título. A perseguição faz os discípulos dispersarem. Versículo 1 do capítulo 8. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançavam na prisão. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 4, que tem um título assim: Filipe anuncia as boas novas em Samaria. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhe levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte e admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhuma das águas. Então Pedro e João repuseram as mãos sobre eles e repuseram o Espírito. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Pronto, agora a gente vai para o versículo 26, que tem um título assim:
Filipe e o eunuco etíope. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mudou para a carruagem, mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. E o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 40, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título assim: A conversão de Saulo. Versículo 1 do capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ele encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu, coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, Ananias, Ananias. Respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrarei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada.
Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem um título assim: Saulo em Damasco e em Jerusalém. Versículo 20. Melhor, na verdade é metade do versículo 19, né? Mas vamos lá. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é este o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Paulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andavam no temor do Senhor. E encorajado pelo Espírito Santo, crescia em número. Pronto, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Versículo 32. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama, sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os homens de Lida e de Sorona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia um Jope, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres, porque esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: Por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Deus havia feito para elas. Então pediu que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher. Disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, ela sentou-se. Ele lhe deu a visão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, homem que trabalhava com couro. Pronto, irmãos, encerramos aí no versículo 43, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e alegria, que amanhã a gente venha se ver em nome de Jesus. Tchau, valeu e a paz do Senhor.